Imagina uma floresta. Ela nem sempre é verde. Às vezes, é branca ou cinza. Essa é a Caatinga. O nome vem de uma língua indígena. Kaa significa mata. Tinga significa branca, uma mata branca. Esse nome conta uma história. Fala de um lugar que se transforma, que revela seus segredos aos poucos. A Caatinga é um mundo de resiliência, uma terra de beleza rústica. Muita gente não entende esse lugar, vê só secura, mas tem muito mais aqui. A vida encontra muitas formas de prosperar. A Caatinga é única, só existe no Brasil. É um bioma diferente de todos os outros. Não é um deserto, não é uma floresta tropical, é algo no meio do caminho. Tem suas próprias regras, seus próprios ritmos. As plantas e os animais daqui são especiais. Aprenderam a viver com o sol forte. Aprenderam a esperar pela chuva. Essa terra ensina paciência, mostra força. Descobrir a Caatinga é descobrir uma força escondida. É um testemunho da persistência da vida. Essa mata pode parecer severa à primeira vista. O sol castiga, o ar é seco. O chão pode estar rachado. Muitas árvores perdem as folhas, parecem esqueletos contra o céu. Isso é uma estratégia. Uma forma de economizar água. Uma forma de sobreviver. Mas essa aparência engana. É uma máscara. Por baixo dessa austeridade, a vida pulsa, espera o seu momento. A Caatinga é um mundo de vitalidade escondida. Guarda muitas surpresas para quem olha de perto. Para entender a Caatinga, é preciso mudar a perspectiva. É preciso ver além do imediato. Não é uma paisagem de escassez. É uma paisagem de adaptação. Um mundo moldado por um clima poderoso, mas também é moldado pela vida que existe ali. Cada planta, cada animal, cada gota d'água importa. Estão todos conectados. A Caatinga é uma teia complexa, uma tapeçaria viva. Nos convida a explorar seus fios únicos. Sua história está escrita na terra e no céu. Gap das Ois. A Caatinga se estende por uma área imensa, cobre grande parte do Nordeste brasileiro e chega até um pedaço de Minas Gerais. Esse bioma é gigante. Ocupa cerca de 11% do território brasileiro. Imagina uma terra maior que muitos países. Esse é o reino da Caatinga. É uma parte importante da identidade brasileira. Molda a cultura de milhões de pessoas. Sua presença é forte. Sua influência é profunda. A Caatinga não é só um lugar no mapa. É uma entidade viva. Esse bioma único fica entre outros grandes biomas. Ao norte e oeste encontra a Amazônia. A leste encosta na Mata Atlântica. Ao sul faz fronteira com o Cerrado. A Caatinga é uma zona de transição, mas também é um mundo à parte. Suas fronteiras nem sempre são linhas nítidas. São lugares de encontro, lugares de troca. A Caatinga compartilha algumas características com seus vizinhos, mas mantém sua personalidade distinta. Tem sua própria cara, seu próprio espírito. O clima aqui é predominantemente semiárido. Isso quer dizer que é bem seco, mas não chega a ser um deserto de verdade. Tem uma estação chuvosa. Geralmente é curta e muitas vezes irregular. O sol, no entanto, é presença constante. Brilha forte na maior parte do ano. As temperaturas são altas. A evaporação é rápida. Esse clima define a Caatinga. Molda cada aspecto da vida. É o grande escultor dessa terra. Dita as regras da sobrevivência. O domínio da Caatinga é antigo. Suas paisagens contam histórias do tempo geológico. Seus solos são diversos. Alguns arenosos, outros argilosos, alguns pedregosos. Esses solos guardam a memória da água. Respondem rápido quando as chuvas chegam. A Caatinga é um mosaico de diferentes ambientes. Tem planícies, tem colinas suaves, tem serras isoladas. Cada micro-região tem suas próprias nuances, suas particularidades. Essa diversidade dentro do bioma é impressionante.
aumenta sua complexidade. A água é o bem mais precioso na Caatinga. Sua chegada é celebrada. Sua ausência é profundamente sentida. A chuva aqui é muitas vezes imprevisível. Pode vir em trombas d'água, pode vir como uma garoa, ou pode simplesmente não vir por longos períodos. Essa irregularidade é uma característica marcante. As pessoas, plantas e animais vivem nesse ritmo. Aprenderam a se adaptar aos caprichos do céu. É uma terra de espera, uma terra de esperança, uma terra de resiliência diante da incerteza. As secas são um evento recorrente. Não são uma anomalia. Fazem parte do ciclo natural da Caatinga. Algumas secas são curtas, outras podem durar vários anos. Nesses períodos, a paisagem se transforma. Os rios diminuem. Alguns desaparecem completamente. Seus leitos viram caminhos secos. O verde dá lugar a tons de marrom e cinza. A vida parece recuar. Procura refúgio. Economiza energia, esperando o retorno da água que traz vida. Essa é a essência da sobrevivência aqui. Gap 2. O solo da Caatinga responde de forma impressionante à água. Embora muitas vezes raso e pedregoso, pode ser surpreendentemente fértil. Quando as chuvas finalmente chegam, a transformação é rápida. A terra seca absorve a umidade. Sementes que ficaram adormecidas por meses ou até anos despertam. Uma onda de verde se espalha pela terra. Essa resiliência é um testemunho da força da vida. Mostra como a vida persiste, como ela resiste. Mesmo nas condições mais desafiadoras, o solo guarda a promessa de renovação. Os rios da Caatinga têm uma característica única. Muitos são intermitentes, correm apenas durante a estação chuvosa. Quando a estação seca volta, eles somem da superfície, mas a água pode continuar fluindo por baixo da areia. Esses fluxos subterrâneos são vitais. Sustentam a vida de formas ocultas. A relação com a água é complexa. É uma negociação constante. Uma dança entre fartura e escassez. Essa dinâmica molda o espírito da Caatinga. Ensina o valor de cada gota. As plantas da Caatinga são mestras na arte da sobrevivência. Possuem uma sabedoria antiga. Sabem como viver com pouca água. Sabem como aguentar o sol intenso. Cada espécie tem suas próprias estratégias. Estratégias diversas e geniais. Muitas árvores perdem as folhas durante a estação seca. Isso reduz a perda de água. Entram em estado de dormência. Esperam pacientemente pelas chuvas. É por isso que a mata parece branca ou cinza. É uma mata descansando. Outras plantas têm táticas diferentes. As suculentas armazenam água em seus caules ou folhas carnudas. Os cactos são exemplos clássicos. O mandacaru, com seu porte alto, parecendo um candelabro, é um símbolo da região. O xique-xique forma moitas densas e espinhentas. Essas plantas são como reservatórios vivos. Seus espinhos as protegem de animais sedentos. São fortalezas de umidade. Folhas pequenas e resistentes são outra adaptação. Minimizam a perda de água pela transpiração. Algumas plantas têm raízes profundas. Buscam água bem abaixo da superfície. Muitas plantas da Caatinga são cheias de espinhos. Não são só para defesa. Podem ajudar a condensar o orvalho. Podem dar sombra à superfície da planta. Cada detalhe tem um propósito. Nada é por acaso. O umbuzeiro é um exemplo notável. Desenvolve grandes batatas subterrâneas. Essas batatas armazenam água e nutrientes. Permitem que a árvore sobreviva a longas secas. O povo chama de árvore sagrada do sertão. Seu fruto, o umbu, é fonte de alimento e refresco. O juazeiro é outra árvore importante. Muitas vezes continua verde mesmo durante a seca. Suas raízes profundas encontram água subterrânea. Oferece sombra e alimento para os animais. Essas plantas não estão apenas sobrevivendo. Estão moldando ativamente seu ambiente. Criam microclimas.
fornecem recursos para outros seres vivos. A flora da Caatinga é um testemunho da criatividade da evolução. É uma biblioteca de estratégias de sobrevivência. Cada planta é um capítulo. Cada folha, uma palavra. Seção 5. Beleza efêmera. O florescer repentino da Caatinga. Quando as chuvas finalmente chegam, a Caatinga passa por uma transformação mágica. É um espetáculo do poder da vida. A paisagem, antes em tons de cinza e marrom, explode em cores. Essa mudança pode acontecer numa velocidade impressionante. Em dias, às vezes horas, um novo mundo surge. A Mata Branca vira uma mata verde. É um renascimento, uma ressurreição. Esse florescer repentino é um dos segredos mais bem guardados da Caatinga. Revela o potencial escondido dessa terra. Gap 2. Sementes que ficaram adormecidas no solo seco despertam. Sentem a umidade. Ganham vida. Pequenas mudas brotam da terra. Plantas herbáceas cobrem o chão com um tapete verde. Flores de cores vibrantes aparecem por toda parte. Amarelas, vermelhas, roxas, brancas. Atraem insetos e pássaros. O ar se enche com o zumbido da vida. Essa beleza efêmera é intensa. É preciosa porque é passageira. É uma celebração da volta da água. Um festival da vida. As árvores também respondem à chuva. Seus galhos secos rapidamente brotam folhas novas. A copa da mata se recompõe, oferece sombra. Cria um microclima mais úmido. O ecossistema inteiro muda. A energia flui. As cadeias alimentares são reativadas. A Caatinga em flor é uma sinfonia de interações. Uma demonstração da resiliência da natureza. Mostra que mesmo nas condições mais severas, a vida encontra um jeito, não só para sobreviver, mas para florescer, mesmo que por pouco tempo. Esse período de fartura é crucial. As plantas crescem rápido, florescem, produzem sementes. Os animais aproveitam a comida abundante, se reproduzem, criam seus filhotes. A Caatinga pulsa com atividade. É uma corrida contra o tempo. A estação chuvosa é curta. As plantas e os animais precisam aproveitar ao máximo. Precisam guardar recursos para o próximo período de seca. Esse ciclo de fartura e escassez é fundamental para a Caatinga. Define seu caráter único, seu ritmo poderoso. Seção 6. Vidas secretas. A fauna da terra abrasada pelo sol. Os animais da Caatinga são tão incríveis quanto suas plantas. Eles também são adaptados aos desafios desse bioma. Vivem num mundo de calor intenso e pouca água. Muitos desenvolveram estratégias fascinantes para lidar com isso. Alguns são mestres da camuflagem. Suas cores se misturam com a vegetação seca ou com o solo. Isso os ajuda a evitar predadores e também a emboscar presas. Movem-se como sombras pela paisagem. Suas vidas muitas vezes estão escondidas de quem olha sem atenção. Muitos animais da Caatinga têm hábitos noturnos. Descansam durante a parte mais quente do dia. Saem à noite, quando está mais fresco. Isso ajuda a conservar água e energia. Roedores como o preá e o mocó são comuns. São fontes importantes de alimento para predadores maiores. O tatu-bola é uma criatura única. Consegue se enrolar numa bola perfeita para se proteger. Esse tatu é um emblema da Caatinga, um símbolo de sua biodiversidade única, uma pequena maravilha blindada. As aves são abundantes na Caatinga. Seus cantos enchem o ar, especialmente depois das chuvas. A asa branca é famosa. Seu canto é muitas vezes associado à chegada da chuva. O carcará, uma ave de rapina resistente, voa alto. Vasculha o chão em busca de comida. Muitas espécies de aves migram. Seguem a disponibilidade de água e comida. Os répteis também são bem adaptados. Lagartos tomam sol. Cobras caçam silenciosamente entre as pedras e arbustos. Anfíbios esperam a chuva para se reproduzir. Gap 2.
A interdependência das espécies é crucial. As plantas fornecem alimento e abrigo para os animais. Os animais ajudam a polinizar as plantas e a espalhar sementes. Os predadores controlam as populações de presas. Cada criatura tem um papel. Até o menor inseto contribui para o equilíbrio do ecossistema. A fauna da Caatinga é uma teia complexa de vida, uma comunidade de sobreviventes. Cada espécie tem sua própria história, seu próprio jeito de estar nessa terra castigada pelo sol. Suas vidas estão entrelaçadas com o destino do bioma. Seção 7. Seres únicos. Vozes que só a Caatinga conhece. A Caatinga é o lar de muitas espécies endêmicas. São plantas e animais encontrados em nenhum outro lugar da Terra. São expressões únicas da vida, tesouros da biodiversidade. Sua existência está ligada a esse ambiente específico. Evoluíram ao longo de milênios. Adaptaram-se às condições particulares da Caatinga. Perdê-los significa perder uma parte do patrimônio natural do mundo. Significa calar vozes que só a Caatinga conhece. Esses seres são insubstituíveis. Um exemplo famoso é a ararinha azul. Essa linda arara azul já foi uma joia da Caatinga. Infelizmente foi extinta na natureza. Esforços estão em andamento para reintroduzi-la. Sua história é um alerta. Mostra a fragilidade das espécies endêmicas. Destaca o impacto das ações humanas. Outras aves raras, como a arara azul de Lear, ainda lutam para existir aqui. Dependem de coquinhos de palmeiras específicas para se alimentar. Sua sobrevivência é uma luta constante. Proteger seu habitat é essencial. Muitas outras espécies endêmicas menos famosas, mas igualmente importantes, existem. Há peixes únicos nos rios temporários, anfíbios que conseguem sobreviver enterrados na lama por meses, insetos com adaptações extraordinárias, plantas com propriedades medicinais conhecidas apenas pelas comunidades locais. Cada uma dessas espécies carrega um pedaço da identidade da Caatinga, contribuem para sua riqueza ecológica, são parte de sua alma. Seu valor não pode ser medido apenas em termos econômicos. Entender e proteger esses seres únicos é vital, requer pesquisa, requer esforços de conservação, requer o envolvimento das comunidades locais. A Caatinga não é apenas uma coleção de espécies, é um sistema de relações. Cada espécie endêmica é um nó crucial nessa teia. Se um nó se desfaz, toda a teia pode enfraquecer. O futuro desses seres únicos depende do nosso respeito, da nossa vontade de ouvir, de aprender com sua resiliência. Seção 8. A Terra Ferida. Cicatrizes na Mata Branca. Apesar de sua resiliência, a Caatinga enfrenta sérias ameaças. As atividades humanas deixaram cicatrizes profundas nesta terra. O desmatamento é um problema grave. Grandes áreas foram derrubadas para a agricultura e para a pecuária. Isso remove a vegetação natural, expõe o solo à erosão, desequilibra o delicado balanço ecológico. A Mata Branca está encolhendo. Seus habitats únicos estão desaparecendo. Essa perda muitas vezes é irreversível, afeta inúmeras espécies. O uso insustentável dos recursos é outro desafio. Muitas comunidades dependem de lenha e carvão. Isso leva ao corte de árvores nativas. O pastoreio excessivo do gado também pode degradar a terra, compacta o solo, reduz a cobertura vegetal. Essas práticas, nascidas da necessidade ou da falta de alternativas, colocam uma pressão imensa sobre o bioma. A Caatinga é forte, mas não é invencível. Existe um limite para o quanto de perturbação ela consegue suportar. Estamos empurrando esses limites. A desertificação é uma preocupação crescente. É o processo pelo qual a terra fértil se torna deserto. É causada por uma combinação de fatores: desmatamento, pastoreio excessivo, agricultura insustentável e mudanças climáticas.
Grandes áreas da Caatinga estão em risco. Se a desertificação se instala, é muito difícil revertê-la. Significa a perda de terras produtivas. Significa aumento da pobreza. Significa a destruição da biodiversidade. A Caatinga pode se tornar um deserto de verdade. Esse é um futuro que precisamos evitar. As mudanças climáticas amplificam os problemas existentes. A previsão é que tornem a Caatinga ainda mais quente e mais seca. As secas podem se tornar mais frequentes e mais severas. Isso vai colocar mais pressão sobre plantas, animais e pessoas. A capacidade da Caatinga de se recuperar de distúrbios pode ser comprometida. Os desafios são imensos, são complexos, exigem ação urgente. Ignorar essas ameaças não é uma opção. A saúde da Caatinga está ligada ao nosso próprio bem-estar. GAP2S. Seção 9. Ouvindo a Caatinga. Um futuro para tecermos juntos. A Caatinga não é uma terra árida e sem vida. É um bioma cheio de vida. Um lugar de beleza surpreendente e de profunda resiliência. Ela tem muito a nos ensinar. Sobre adaptação, sobre sobrevivência, sobre a interconexão de todas as coisas. Para proteger a Caatinga, primeiro precisamos entendê-la. Precisamos apreciar seu valor único. Precisamos superar velhos preconceitos. Precisamos vê-la com novos olhos. Olhos que reconheçam seu valor, sua dignidade. Os esforços de preservação são cruciais. Criar áreas protegidas é importante. Isso ajuda a conservar habitats e espécies. Mas só proteger não é suficiente. Precisamos de práticas sustentáveis. Precisamos encontrar formas para as pessoas viverem em harmonia com a Caatinga. Isso significa apoiar a agricultura sustentável, desenvolver meios de vida alternativos, promover o uso responsável dos recursos, empoderar as comunidades locais para que se tornem guardiãs do seu ambiente. O conhecimento delas é valiosíssimo. Conscientização e educação são fundamentais. Muitos brasileiros e pessoas pelo mundo sabem pouco sobre a Caatinga. Não percebem sua importância, nem sua fragilidade. Precisamos compartilhar suas histórias. Precisamos mostrar suas maravilhas. Precisamos destacar as ameaças que ela enfrenta. Quando as pessoas entendem, é mais provável que se importem. Quando se importam, é mais provável que ajam. Cada voz levantada em defesa da Caatinga importa. Cada ação, por menor que seja, pode fazer a diferença. O futuro da Caatinga depende de nós. Depende das nossas escolhas, nossas ações. Nosso compromisso é uma responsabilidade compartilhada. Precisamos ouvir a Caatinga, seus sussurros de resiliência, seus pedidos de ajuda. Precisamos aprender com sua sabedoria. Precisamos trabalhar juntos para tecer um futuro onde esse bioma único possa prosperar. Um futuro onde sua beleza e biodiversidade sejam preservadas para as próximas gerações. A Caatinga está chamando. É hora de atender. Sua sobrevivência é o nosso legado.